Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos agora no último sermão da série Andando no Espírito. Nesse período aí de carnaval, um período de muita promiscuidade, imoralidade, onde as pessoas estão celebrando a carne, seus desejos pecaminosos, nós estamos buscando a direção do Espírito. Nós somos o povo do Espírito. Líder de jovens, é isso que você deve colocar na mente, no coração dos seus jovens. Nós somos o povo do Espírito, nós andamos no Espírito, nós vivemos no Espírito, nós amamos o Espírito Santo. O Senhor nos chamou para sermos, escute, não nos chamou para sermos estranhos, mas nos chamou para sermos diferentes, para sermos santos. E é interessante dizer que nós precisamos, como jovens, fazer a diferença no mundo. Quando o Senhor Jesus orou pelos seus discípulos, ele disse assim: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, Deus nos livrará do mal, mas nós temos uma missão nesse mundo, que é refletir a graça, a bondade, o poder e principalmente pregar a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é nessa caminhada que nós estamos, e o último sermão da nossa série é Amigos Espirituais. Amigos Espirituais. Agora nós vamos para Gálatas capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 5. Você tem aqui uma introdução e então você tem os pontos do sermão. O que é um amigo espiritual? Primeiro, verso de número 1. Amigo espiritual é que nos levanta. Diz o texto no verso 1, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, amigo espiritual é aquele que nos levanta. Diz o texto, se algum irmão caiu, você que é espiritual, vai e levanta ele, vai e conserta ele. Nós não podemos ser o povo do dedo apontado, o povo da condenação. Nós precisamos ser o povo da reconciliação, da mão que levanta. Por isso, amigos espirituais é aquele, ou são aqueles que ajudam os outros a levantar. Se alguém caiu, a palavra aqui, você que é espiritual, encaminhe ele, levante ele, sustente ele, para que ele possa continuar a jornada. Mas ainda, verso de número 2, amigo espiritual é aquele que nos ajuda. Amigo espiritual é aquele que nos ajuda. Verso 2, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, nós temos fardos que são muito pesados. Então, na sua juventude, com certeza existem jovens que estão levando cargas pesadíssimas e nós precisamos aprender a compartilhar. Quando nós compartilhamos e dividimos o peso fica melhor, fica mais fácil de caminhar. O que é um amigo espiritual? É aquele que nos ajuda na caminhada, é aquele que nos ajuda a levar o fardo. E aqui você pode trabalhar. O que é esse fardo? Esse fardo pode ser uma questão emocional, esse fardo pode ser uma questão financeira, esse fardo pode ser uma questão espiritual, esse fardo pode ser uma questão familiar. Enfim, a igreja é o lugar onde nós encontramos amigos espirituais que nos ajudem a carregar os fardos. Mas ainda, versos de número 3 e 4, o que é um amigo espiritual? É aquele que nos leva para a maturidade. Diz o texto, porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si e não no outro. Aqui o texto diz que às vezes as pessoas pensam ser alguma coisa, mas estão enganando a si mesmos. E o que é um amigo? O amigo é aquele que diz a verdade para você. Se você está cercado de pessoas que só dizem para você o que você quer ouvir, o que você gosta de ouvir, você não está cercado de amigos. Você está cercado ou de cínicos ou de hipócritas, porque amigo de verdade é aquele que diz não somente o que nós queremos ouvir, mas principalmente que diz aquilo que nós precisamos ouvir, que nos chama ao arrependimento, que nos chama à mudança e que nos leva à maturidade espiritual. E por último, amigo espiritual é aquele que nos chama à responsabilidade. Olha o que diz o verso de número 5, porque cada qual levará a sua própria
carga. E aqui vale a pena você olhar para o verso 2 e para o verso 5. Porque no verso 2, Paulo diz, levai as cargas uns dos outros. No verso 5 ele fala, porque cada um levará a sua própria carga. O que você precisa saber, e aqui vale a pena você ler alguns comentaristas, tá bom? É que a palavra cargas no verso 2 e no verso 5 é diferente no grego, tá bom? No verso 2, a palavra cargas é a palavra para uma carga insuportável, para um peso muito pesado. E por isso ele precisa ser dividido. Mas no verso de número 5, a carga aqui é como se fosse uma mochila de costas, que cada um pode carregar a sua. Então, amigo espiritual é aquele que nos chama para responsabilidade. Ó, tem momentos em que você precisa ser ajudado, mas tem outros momentos em que você precisa se levantar e levar a sua carga. Até porque aqui todos nós podemos nos ajudar, mas cada um de nós tem uma carga própria, pessoal, que nós precisamos levar e carregar. Coisas que só eu e você podemos fazer. Você pode, líder de jovens, confrontar sua juventude e dizer o seguinte para eles: olha, eu posso ajudar vocês, posso servir vocês e caminhar com vocês, mas tem algumas coisas que eu não posso fazer por vocês. Primeiro, olha, eu não posso adorar no lugar de vocês. A adoração é particular, tem o seu contexto comunitário, mas cada um precisa adorar a Deus. Você não pode aceitar Jesus no lugar dos seus jovens. Cada um precisa fazer a sua própria confissão. Você não pode congregar no lugar dos seus jovens. Cada jovem precisa congregar. Esse é o chamado à responsabilidade. Cada um levar as suas próprias cargas. Tem então aqui a conclusão e, por último, algumas aplicações. Primeiro, prontidão para levantar. Esteja pronto para levantar aqueles que caíram perto de você. Segundo, compartilhe os fardos. Ajude uns aos outros, né? Que nós possamos nos ajudar nessa nossa caminhada. E por último, incentive os seus amigos ao crescimento espiritual, à maturidade e à responsabilidade. E você pode encerrar perguntando para os seus jovens e dizendo para eles: eu sei que todos nós queremos bons amigos espirituais, mas a principal questão nessa noite não é se você tem bons amigos espirituais, mas se você é um bom amigo espiritual. Que Deus nos levante para ajudar-nos uns aos outros nesta caminhada, a caminhada de andar no Espírito. O Senhor abençoe você, o Senhor abençoe tua juventude, que o Senhor continue derramando sobre nós de muita graça, de muita sabedoria e de muita força para continuar essa jornada.